7 práticas aqui para você começar a criar o hábito da leitura ainda hoje. Então, se você colocar esses 7 passos aqui, que são 7 passos práticos que eu vou te passar, ainda hoje, você já começa a desenvolver esse hábito aí da leitura. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Um vídeo aqui sobre o desafio, de 100 vídeos gravados em 100 dias. Então, hoje é dia 5 de abril de 2025, desafio 100 vídeos gravados em 100 dias, dia número 10. E agora aí são 6h40 da manhã, exatamente aí em ponto. Então vamos começar aqui mais um vídeo desse desafio. E hoje é um vídeo muito legal, um vídeo muito bacana porque é algo que me interessa muito. É um vídeo que já desde o início ali eu estava querendo gravar. Então o vídeo é sobre como criar o hábito da leitura mudou a minha vida e também pode mudar a sua. Então é sobre isso que a gente vai aqui falar hoje e esse tema que nós vamos abordar. E eu tinha um problema muito grande que talvez você também tenha, ou já tenha passado, ou conhece alguém aí que tem esse problema também, que é simplesmente não gostava de ler. Eu não gostava de ler nada, literalmente assim. Eu acho que nunca havia pego um livro para ler por inteiro até os meus, talvez 20 anos. Eu acho que eu tinha 20 anos. Com os meus 20 anos ali foi quando eu comecei a ler. E isso é louco, porque eu cheguei a trabalhar em uma livraria. Dos meus 17 até os 19, mais ou menos, eu trabalhei em uma livraria onde eu era conferente. Então, todos os livros, toda a mercadoria, na verdade, todos os produtos que chegavam na livraria passavam por mim. Eu tinha que dar entrada naqueles produtos. E eu via tudo que era título por ali. Alguns me chamavam a atenção, mas é aquela pessoa, que julga o livro ali pela capa. Então, eu só olhava o livro, olhava a capa, ele vem empacotadinho. Só olhava a capa e pensava, pô, legal, esse livro é bacana, mas nunca sequer abri um livro para ler. Apesar disso, o pessoal, toda a galera ali da livraria incentivava, eles gostavam de ler e tudo mais, principalmente os vendedores, que eles tinham que conhecer sobre o produto ali que chegava novo, mas não era um comportamento, um hábito que me foi inserido, principalmente na infância, sabe? Não foi algo que de fato foi construído ali para eu chegar ali com meus 20 anos ou na idade de adulto já, com essa prática, com esse hábito de leitura. E infelizmente isso é um fato aí do brasileiro, Se eu não me engano, a média do brasileiro está abaixo de 3 livros por ano. Então é realmente muito pouco comparado aí. E assim, essa média é puxada para cima porque tem gente que lê muito. Então essa galera ajuda, a de fato puxar aí um pouco para cima essa meta, de 3 livros aí. Porque se a gente for pegar para olhar, e a maioria fica com certeza abaixo de um livro também. Mas não é sobre esse ponto, de por que as pessoas não leem, mas como você pode criar esse hábito também. O que eu fiz, para começar a criar esse hábito? Esse como eu disse, é um problema que acho que a maioria das pessoas acaba tendo, pelo fato de a gente não ter nenhum tipo de incentivo. E quando a gente não tem um incentivo externo, a gente precisa buscar um incentivo interno. E foi isso que me fez começar a ler. Eu entendi, desde muito novo, eu queria empreender. Eu já fazia isso desde a época de colégio, Com as vendas ali dos produtos no recreio e tudo mais. Só que não era, obviamente, não era algo ali que eu estava já pensando em construir um negócio, mas eu sabia que para eu ter dinheiro, minha infância foi muito difícil, essa parte até a minha adolescência. Eu sabia que para eu ter dinheiro eu precisava vender alguma coisa, eu precisava começar a empreender. Não dava para ficar esperando esse dinheiro chegar do nada. Então, por causa desse interesse interno, foi o que me fez começar a buscar a leitura. Eu vi que, puxa, se eu quiser me desenvolver, se eu quiser de fato aprender alguma coisa, não vai ser no colégio que eu vou fazer isso. Não essa parte sobre ganhar dinheiro, essa parte sobre você se desenvolver, ser autodidata nessa questão de simplesmente buscar resolver seus problemas, suas soluções. Não ia ser no colégio. Então, eu vi que eu ia precisar começar de alguma forma. E na época ainda eu não era tão difundido, obviamente já utilizava a internet e tudo mais, só que não era essa coisa tão fácil que é hoje em dia de você simplesmente dar um Google já aparecer tudo que você precisa, ou pesquisar no YouTube já aparecer tudo que você pesquisa, ou pesquisar ali no ChatGPT já aparecer uma resposta por completo, um resumo de tudo que você quer, um passo a passo já todo elaborado. E até mesmo hoje em dia não basta você
levar em consideração, né? Você focar só nisso, sabe? Tipo, puxa, fiz essa pesquisa aqui, isso daqui me basta, vou utilizar só isso daqui como base aqui para o meu conhecimento. Não, não é assim que funciona. Você vai continuar sem se desenvolver. Você vai estar sendo liderado por uma resposta de inteligência artificial. E não é esse o ponto aqui. Então, eu entendi que, puxa, se eu quiser ir por algum caminho, se eu quiser me desenvolver, buscar algo que eu queira, eu vou precisar começar a criar aqui o hábito da leitura. Então, foi nesse ponto que foi isso que me fez, né? Essa motivação, ela não veio externa, não foram pais, não foram tios, avós, parentes ou então colegas, amigos que fizeram com que eu começasse a ler. Pode acontecer, geralmente assim, né? Se você tiver uma família bem estruturada, tiver inserido, né? Num grupo ali que tem já esse costume de leitura, você vai acabar sendo puxado também. Mas se não é o caso da maioria das pessoas. Então, se você não tem esse interesse externo que te faça começar, você precisa buscar essa motivação internamente. E é por algum objetivo, geralmente por algum motivo, por algo que você queira alcançar, que vai fazer você dar esse primeiro passo e entender que é na leitura que você vai encontrar isso que você precisa. Então era assim, eu não gostava de ler, nunca tinha lido nem mesmo um livro inteiro antes. E como que isso mudou minha vida? Porque o primeiro livro que eu li foi o livro Facebook Marketing, da Camila Porto. Isso foi ali em 2015, talvez 2016. E olha só, foi justamente esse livro que me fez começar a entender a força ali, né, e o poder que o Facebook tinha para impulsionar negócios, para fazer com que você comece a fazer vendas por ali. Na época não era, o livro não aborda nem tanto esse tema de anúncios online, né, pago ali, investimento mesmo. Era realmente essa questão de como você utilizar a ferramenta, você utilizar as páginas, né, ali, os grupos, para você ir impulsionando o seu negócio de fato ali como se fosse no boca a boca. Então, foi a partir desse livro que eu comecei a me interessar ainda mais pelo mercado digital. Foi daí que eu vi, falei, puxa, olha só, aqui no mercado digital, na internet, existe um oceano azul ainda na época, onde você poderia começar a impulsionar o seu negócio sem precisar de uma loja física, sem depender de uma loja física, né? Haviam pessoas, e na época eu lembro que eu comecei, eu com a minha atual esposa, né? Que é minha única esposa, sempre foi, sempre será, mas na época nós éramos apenas namorados, e eu lembro que a gente começou a vender bolo no pote. A gente vendeu bolo no pote, palha italiana, a gente vendeu, como que é o nome daquele outro? Trufa. Então a gente fazia, de certa forma, assim, sempre alguma coisa ou outra para tentar vender, para tentar criar ali um negócio e começar a fazer um dinheiro também. E foi justamente por causa disso que eu comecei a vender no online, né? Vender no digital. Foi vendendo um produto físico que a gente produzia em casa, postando em grupos locais, assim, né? Na época a gente entrava nos grupos, tipo, a gente morava em Curitiba, nós morávamos em Curitiba, então eu entrava em grupos ali de Curitiba e começava a postar esse conteúdo, postar sobre o produto. E aí as pessoas entravam em contato por ali, às vezes pessoas de outro bairro, um pouquinho mais distante, alguns quilômetros de distância. Nós negociávamos às vezes para a pessoa ir buscar até o terminal, porque era muito longe, então eu ia um pouco, ela também um pouco, e lá a gente se encontrava e fazia a venda, né? Mas foi assim que a gente começou, graças a esse livro que eu comecei a expandir mais o meu pensamento e entender. Falei, olha, eu não preciso de um negócio físico, eu posso começar pela internet, as pessoas vão vir até mim pela internet. Porque é como eu sempre falo aí, se você viu algum vídeo anterior, você talvez tenha pego eu falando sobre isso. A internet se tornou uma grande avenida, então você não precisa mais ir até o centro da sua cidade, escolher um super ponto para você abrir o teu negócio. Você já tem essa avenida, e a avenida mais movimentada do mundo, aqui dentro da internet. Então foi nesse momento que eu comecei a entender isso. E foi a partir disso que eu comecei a ler. Foi a partir disso que eu vi, falei, puxa, se esse livro me trouxe esse interesse, me trouxe esse resultado, esse pensamento de que eu consigo vender por aqui, eu preciso buscar mais sobre esse mesmo conteúdo. E aí que entra 7 práticas aqui para você começar a criar o hábito da leitura. Se você começar hoje a inserir essas 7 práticas aqui que eu vou te passar, você já vai começar a criar esse hábito da leitura. Você vai ver como vai se tornar muito mais fácil. E foi isso que eu fiz. Então a primeira coisa aqui o primeiro item é justamente esse de encontrar algo do seu interesse. Você vê, eu tinha uma necessidade, que era algo do meu interesse, que era aprender mais sobre empreendedorismo, aumentar, né, o meu conhecimento, e sabia que eu teria que fazer isso de certa forma sozinho.
Sozinho sim, porque seria apenas uma iniciativa minha começando a ler. Mas eu aprendi com as pessoas, com os autores desses livros. Então, se você parar para pensar, não é algo tão sozinho assim. Mas o primeiro passo é esse, você começar a encontrar livros que sejam do seu interesse. Eu não estou dizendo que precisa sempre ser livro sobre desenvolvimento pessoal, sobre alguma coisa específica ali que você queira aprender a construir ou a fazer. Não é esse o ponto. Você pode também começar com livros que sejam... Estou tentando tirar essas palavras como né, essas coisas eu já entendi que não fazem bem pro livro, não fazem bem aqui pro vídeo e também para a mensagem que eu estou tentando passar. Então, aos poucos, você vai ver eu dando essas pausas, essas travas, porque eu estou percebendo que eu estou falando dessa forma, estou prolongando uma entonação aqui na palavra para tentar puxar para tentar puxar a mensagem aqui, né, o pensamento. Então, eu estou começando a fazer umas pausas quando eu percebo isso, em vez de ficar puxando essa sílaba, né? Então, fechando parênteses aqui para dar uma atualização aí das coisas que eu vou percebendo para tentar melhorar aqui no vídeo. Então, encontrar um livro que seja do seu interesse, um tema que seja do seu interesse. Você pode começar com literatura, não tem problema. E como que a literatura também vai te ajudar? Ela não vai te ajudar diretamente a resolver um problema, a trazer uma solução para algo que você esteja buscando, mas ela já vai te ajudar a se inserir na leitura, porque muitas vezes você não lê, porque quando começa a ler, começa a ficar cansado, quando começa a ler, não entende o que está lendo. Então, se você começa pela literatura, você consegue, com histórias ali, contos, você consegue entrar nesse universo da leitura, nesse mundo da leitura, de forma mais dentro ali da sua zona de conforto, em vez de já ir direto para algo difícil, para uma leitura pesada, que você vai ficar mais cansado ainda, não vai entender nada do que está lendo e vai achar que isso não é para você. Então comece por aí, comece com livros do seu interesse. Procure ali coisas que você goste, que você gosta de assistir geralmente, e vai buscar algum livro ou outro introdutório nesse tema. Esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa que eu fiz foi colocar um horário para ler todos os dias. Então todos os dias, às 4 horas da tarde, eu começava a ler. Não importa o que eu estivesse fazendo. Eu já estava trabalhando em casa nessa época, então foi aí que eu pensei, não, deixa eu pegar aqui, não minto, eu comecei a trabalhar em casa nessa época, mas eu lembro que eu precisei arrumar algum trabalho ainda para complementar, e eu lembro que eu fazia essa leitura no intervalo do trabalho. Então, eu trabalhei por muito tempo também como call center, né? Supervisor de call center. E quando eu saí, eu precisei arrumar um outro trabalho para complementar. E aí eu voltei a ser um atendente de call center. Então eu tinha ali, só que era um atendente com 8 horas ali, né? Era uma empresa diferente. Então eu tinha 1 hora de intervalo. Nessa minha 1 hora de intervalo, eu pegava o meu livro, sentava lá numa salinha que eles tinham, né? Numa copazinha, onde o pessoal tomava um cafezinho, que era pequeno, devia ter 10, 15 funcionários. E então ali eu utilizava, era silêncio, paz, a gente não saía todo mundo no mesmo horário. Então eu utilizava ali para fazer a minha leitura de 1 hora. Então eu passava essa 1 hora lendo, e eu lia muito devagar, eu demorava muito mesmo para ler, mas eu fazia isso, eu coloquei sempre um horário, e até hoje eu sou assim, eu coloco sempre um horário para leitura, porque isso me ajuda a manter também uma organização, uma rotina. E aí eu iniciei, após colocar esse horário para minha leitura, buscar livros que fossem do meu interesse, eu iniciei também com um número pequeno de páginas. Por quê? Porque eu não tinha hábito da leitura. Não adiantava nada eu falar assim, puxa, vou ler aqui 20, 30 páginas de uma vez só. Eu demorava muito para ler. E esse era um grande problema também. Então eu coloquei um número pequeno de páginas porque em algum momento você vai sentir que você simplesmente não quer ler. Você não está afim, você está cansado, você tem outras coisas para fazer, está com o tempo apertado, você não quer começar a ler porque você vai pensar, puxa, eu preciso ler muito tempo aqui para eu achar que foi algo útil. Só que, na verdade, se você ler 2 páginas por dia, você já vai estar à frente de muita gente. Então, eu coloquei um número pequeno de páginas porque eu sabia que o número pequeno eu iria conseguir ler todos os dias. E aí a gente entra para uma outra prática aqui, que é sobre colocar um tempo também diário para você, reservar um tempo diário para você fazer essa leitura. Então, após algum tempo, eu fui percebendo que, puxa, eu estou lendo tantas páginas em tantas horas. Por exemplo, como eu demorava muito para ler, eu lia 20 páginas em 2 horas. 20 páginas em 2 horas. E hoje eu entendo, antes eu achava que isso era um grande problema, mas hoje eu entendo que não tem problema nenhum nisso.
Cada um vai ter o seu tempo de leitura para entender e conseguir absorver aquilo que a pessoa está lendo. Então, se você simplesmente fizer uma leitura rápida, bater o olho e já entender o que você está lendo, maravilha, perfeito, ótimo para você. Só que se você precisa de mais tempo para ir maturando, refletindo sobre o que você está lendo, entendendo sobre o que você está lendo, maravilha também, não tem problema nenhum nisso. Mas eu demorava 2 horas para ler 20 páginas. E eu entendi que eu demorava tudo isso. Então, chegou um momento que eu falei, puxa, eu quero ler 20 páginas todos os dias. E foi isso que eu fiz. Eu reservei 2 horas da minha tarde para começar a ler e ler essas 20 páginas, porque eu queria terminar um livro por mês. E eu fiz um livro por mês durante muitos anos. Depois de que eu separei, então, uma quantidade de tempo também, reservei esse tempo só para leitura, eu percebi que eu acabei tendo um outro problema. Por ler um tempo muito longo, né, acabava que para mim era um tempo muito extenso, eu comecei a ficar com sono durante a leitura. Por quê? Porque eu comecei a pegar livros cada vez um pouquinho mais difíceis. E aí isso acaba te trazendo sono porque você não está entendendo o que você está lendo, você começa a encontrar palavras difíceis que você não utiliza no seu dia a dia, você começa a simplesmente ter tédio por causa que a leitura não está sendo algo agradável para você, ela não está te atraindo ainda. Então eu notei que eu comecei a ter sono. E o que eu fiz para resolver isso? Comecei a ler de pé. Eu simplesmente levantava da cadeira, e faço isso até hoje também. Eu levanto da cadeira e fico indo de um lado para o outro. Eu morava numa, vamos dizer, uma kitnet. Era menor ainda do que um kitnet, né? Mas vamos chamar de kitnet. Onde eu tinha talvez 5 ou 6 passos ali para dar ali dentro daquele quarto. E eu fazia isso. Eu levantava da cadeira, dava 5 passos para um lado, voltava, 5 passos para o outro, voltava e ficava indo nesse vai e volta até passar ali, até terminar a minha leitura, o meu horário de leitura. E então você não precisa de um espaço longo, você não precisa ter ali 100 metros para caminhar para poder fazer a tua leitura, não. Você consegue fazer isso dentro do seu quarto aí, na sua sala, onde você estiver disponível. Não tem problema nenhum nisso. E aí entrou em um outro ponto. O que eu comecei a fazer? Eu percebi que, dependendo do livro, eu dispersava muito rápido. Por quê? Eram livros cada vez mais difíceis para mim, para o momento que eu estava. Mas eu queria forçar aquela leitura. Então, eu simplesmente comecei a ler em voz alta. E isso me ajudou a manter a concentração. Por quê? Às vezes você está lendo ali em voz baixa, ou simplesmente lendo, seguindo com o olhar, e de repente um barulho que você ouve tira a tua atenção, tira seu foco. E você está ali, só com o olho passando na leitura, está lendo, mas não está de fato prestando atenção naquilo. Você está lendo simplesmente para ir passando logo as linhas e virar a página, mas está prestando atenção em outra coisa, em outro barulho, algo que está de fato tirando ali, te dispersando do que você está fazendo. E aí eu comecei a ler em voz alta. Por quê? Porque isso passou a me ajudar a prestar mais atenção no que eu estava lendo, a me manter imerso naquilo dali. Isso também me ajuda a perder um pouco o sono. Então, esses são foram 6 passos que eu comecei a fazer com o tempo e eu fui entendendo que isso era benéfico e estava me ajudando a criar esse hábito da leitura. Só que o que é o principal de tudo isso? Que é o 7º ponto aqui, né? Sobre criar esse hábito da leitura. O principal ponto para você fazer isso se tornar um hábito mais rápido é fazer isso todos os dias. Então, beleza, você pode criar um hábito em apenas fazendo uma vez por semana? Você pode criar um hábito fazendo uma vez a cada 2, 3 semanas, a cada um mês, isso pode se tornar um hábito, mas vai levar muito mais tempo e vai ser muito mais difícil de fato se concretizar isso em hábito. Um comportamento, para ele se tornar um hábito, ele leva em média, 66 dias. Não é 21 dias, mas é 66 dias e pode chegar até, acho que se eu não me engano, 244 dias, ou nessa faixa ali perto de 240 dias. Eu não me lembro exatamente o dia correto ali, né? A quantidade correta, mas eu sei que são 66 dias a média e 240 e tantos dias ali o máximo, vamos dizer assim. Isso vai depender muito do quê? Da dificuldade do comportamento, da dificuldade do hábito. E eu li vários livros sobre hábitos, né, sobre comportamentos, e por isso que eu cheguei e entendi que precisava manter isso todos os dias. E todas essas 7 práticas, eu inseri, na verdade, elas aqui na minha rotina. Por quê? Porque eu fui lendo esses livros de comportamentos, esses livros de hábitos, e fui entendendo. Precisava primeiro tornar um comportamento fácil, tornar um comportamento diário e diminuir a dificuldade desse comportamento. Diminuir a minha resistência com esse comportamento. Então eu fui inserindo essas práticas aqui
que eu acabei de te passar dentro do meu comportamento para criar esse hábito de leitura. Então, só para resumir aqui essas 7 práticas de forma mais sucinta, você precisa encontrar livros que sejam do seu interesse, você precisa colocar horários para ler esses livros todos os dias, você precisa iniciar com um número pequeno de páginas, porque isso vai diminuir a resistência desse comportamento. Depois você pode inserir, em vez de colocar uma quantidade de páginas, você pode colocar uma quantidade de tempo, não tem problema nenhum. Estipula quanto tempo você vai ler todos os dias. Se você tiver sono, comece a ler de pé. Isso vai tirar o teu sono e vai fazer você prestar mais atenção na leitura. Comece a caminhar fazendo essa leitura. Se ainda assim você não tiver muito foco, comece a ler em voz alta. Isso vai te ajudar a se manter focado ali no que você está lendo. E principalmente, em último aqui, passe a ler todos os dias. Faça isso todos os dias que esse comportamento vai ser mais rápido inserido, como vai se tornar um hábito mais rápido ali na sua rotina, no seu dia a dia. Então, conclusão de tudo isso daqui que você precisa tirar, que você precisa entender. No final, foi a leitura que me trouxe até aqui. Foi graças àquele primeiro livro que inseriu essa sementinha de que, puxa, na internet existe um campo gigantesco que você pode fazer vendas e você pode construir um negócio. Então, eu estou desde 2018 nisso daqui. Comecei a ler sobre isso desde 2015, 2016. Então, graças a essa primeira leitura, eu fui criando um pouco mais de bagagem, mais interesse, pesquisando mais, para que em 2018 eu pudesse começar a trabalhar com isso e viver disso daqui. Então, a leitura ela vai te abrir portas, ela vai te abrir oportunidades, ela vai expandir a sua linha de pensamento, ela vai te ajudar a criar um repertório maior das suas palavras. Isso te ajuda a se comunicar melhor também. Ela te ajuda a criar um pensamento crítico. Se não fosse a primeira leitura que eu fiz, eu não pensaria que na internet, eu não pensaria que eu não precisava de um negócio físico. Eu iria continuar com aquela mente fechada. Por quê? Porque tudo que eu via à minha volta, todas as pessoas que eu conhecia de vista, né? Elas sempre tinham um negócio físico. Não tinha ninguém na internet. Eu não conhecia ninguém que fazia vendas pela internet ou trabalhasse com a internet. Então, ela me ajudou a criar esse pensamento crítico, desenvolver isso e pensar, puxa, eu posso fazer isso pela internet também. E não ficar sendo influenciado só pelas pessoas que eu visse ali à minha volta ou pelo modelo de negócio deles, entende? Então, ela te ajuda nesse ponto também. Ou seja, a gente pode concluir também que ela te ajuda a ter mais segurança do que você vai falar. Porque com tudo isso que você vai aprendendo e desenvolvendo, do seu conhecimento, você passa a ter mais segurança quando você precisa falar sobre alguma coisa. Não estou dizendo que vai ser sobre tudo que você vai ter segurança, mas sobre aquilo que você lê, sobre aquilo que você estuda, aquilo que é do seu interesse, você vai passar a ter sim muito mais segurança. Então eu utilizo até hoje essas 7 práticas aqui para criar um hábito, para criar o hábito da leitura. Mesmo ele já sendo hoje algo que está enraizado em mim, eu sinto falta quando eu não leio, eu ainda assim utilizo dessas 7 práticas para continuar fortalecendo e mantendo esse hábito aqui vivo. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse aqui foi o vídeo 10, finalmente, olha só, né? Já foram 10 dias aí do desafio de 100 dias. E o mais legal de tudo isso é pensar, né? Entender, na verdade, que os 100 dias eles vão passar de toda forma. Então se eu pensasse em não gravar esses vídeos, seriam 100 dias ali que eu estaria gastando com outras coisas. Mas já foram aí 10 dias, 1/10 aí de todo o percurso já feito e falta pouco, no meu ponto de vista agora, para concluir isso. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!